O Real Madrid é o Flamengo da Espanha, muito antipático. Acho que é um pouco de inveja que nós temos, né, Celso? Eu acho que é isso. O Elzimar Alves também responde corretamente. 2h20, vamos falar do Cruzeiro, porque o Emerson Pansieri tem informação quente, essa busca de reforços do Cruzeiro, muitos nomes aparecendo. O Cruzeiro não tá pra brincadeira não, né, Léo? Não, e felizmente, né, Thiago? Porque a chegada do Pedro Lourenço ao Cruzeiro, eu acho que acelerou alguns anos aí no processo do Cruzeiro retomar o lugar dele. É um termo interessante, acelerou. Eu imagino uns 4 ou 5 anos. Ou talvez até mais, sabe? Porque o plano era 10 anos. Mas já tinham 3. Cara, vamos ser justos, tá? E aí não é só criticando. O plano do Ronaldo não era fazer o Cruzeiro voltar a ganhar título. O plano do Ronaldo era fazer dinheiro. Ele foi um investidor que passou no Cruzeiro. Pra ele. E aqui, não tá errado, não. Ele é um empresário. Só que ele tava ali não mexendo com uma empresa normal. Ele tem um... Cara, sabe o que é comprar um clube de futebol? É você comprar uma empresa que você já tem uma clientela fiel que não te troca de jeito nenhum. É o melhor negócio do planeta você comprar um time de futebol. Porque se você compra uma loja de roupa, tem muita gente que gosta da sua roupa. Mas você tem que cativar o cliente. Não, esses clientes já são seus. E eles não te trocam na vida. Não. Eles não te trocam por outro. Agora, você precisa cuidar deles, né? Você precisa dar atenção para ele. Existe o famoso pós-venda que você precisa fazer. Você precisa ter uma relação mais próxima com o seu cliente. Tô quase um coach aqui de vendas. É verdade, cara. Então, assim, você precisa de ter o seu cliente próximo e dar ao seu cliente benefícios. E aí já tô falando lá do Leozão, de palestras que eu tenho muito acompanhado. Tiago, as pessoas querem benefício. Então, o cara que torce pro Cruzeiro, qual que é o principal benefício que ele quer? Quer ver o time ganhar. Isso é fato, conquistar título. Qual que é o segundo benefício que ele quer? Ele quer ter acesso às coisas do clube, ele quer ter condição de conseguir comprar produtos do clube, de ir ao estádio ver o time jogar, de poder dar presente para alguém com uma coisa que seja do clube, de ter uma experiência de ir ao estádio no dia e não ser apenas um jogo de futebol, de ter um dia feliz com a família, com os amigos. Então, você precisa entregar tudo isso. O foco do Ronaldo não era esse. O foco do Ronaldo era tirar o Cruzeiro do buraco, e ele realmente conseguiu tirar um bocado do buraco, conseguiu dar uma organizada nas coisas, mas o Pedro Lourenço, ele quer o Cruzeiro que o torcedor quer. Então essa é a grande diferença. E vamos falar rasgado aqui, dinheiro é mato pro Pedrinho. Pedrinho não tá preocupado se o Gabigol ganha quanto, ou quanto que o João Marcelo vai custar. Ele quer um Cruzeiro forte. E diferentemente de gestões anteriores, antes do Ronaldo, quando todo mundo fazia o que queria e deixava o problema para os outros, cara, agora o problema é todo do Pedrinho. Se ele gastar mais do que ele imaginou num ano, é o dinheiro dele. Então, é muito diferente a relação que se tem agora. E eu acho muito boa, porque o Cruzeiro consegue chegar no patamar do seu grande rival. Qual é a gestão que o Atlético tem tido nos últimos anos, Thiago? Os 4 R's entraram lá para fazer dinheiro ou para salvar o Atlético? Para salvar o Atlético. Para salvar o Atlético. Nenhum deles precisa... De vez em quando eu escuto umas barbaridades assim, esses caras entraram porque eles querem fazer dinheiro no Galo. Meu irmão, olha os caras que estão à frente do Atlético. Todos têm empresas, têm muito dinheiro, são bem-sucedidos. Se quisessem, né, Léo? E mesmo que se quisessem, sabem do risco, né? Porque para fazer dinheiro leva tempo. Leva tempo e outra. Investimento. E a imagem que você coloca ali, cara. Empresários bem-sucedidos ligados à imagem do clube. Só que são torcedores. Sentem as dores do torcedor. E isso deixa uma SAF muito mais humana. É um desafio, porque eles também precisam ser equilibrados, profissionais. Eles já fizeram sem dinheiro, tá? Esquece a parte do dinheiro. Tá. Alexandre Matos, Pedro Lourenço, já fizeram pelo Cruzeiro, nesse lado institucional, muito mais que Ronaldo e equipe em 3 anos. Aquele negócio de levar a torcida lá pra Toca da Raposa, sabe? Coisa pode parecer pequena, mas isso, até pra quem vê de fora... Né, pro Cruzeiro, o Cruzeirense se sente representado. É verdade. Ele, puxa, eu não posso ir lá, tô trabalhando, mas estavam lá, acho que, sei lá 500 mil, 2 mil torcedores. Que seja, 2 mil torcedores. Os outros milhões de torcedores do Cruzeiro se sentem representados, se sentem abraçados com isso, sabe? Quando você pega uma medida em que o Cruzeiro pega o Bruno Faleiro, de décadas de trabalho lá dentro da comunicação do clube, e o coloca como diretor... Você está colocando alguém que tem o feeling da torcida. O DNA do Cruzeiro. O DNA do clube. E o coloca como diretor de comunicação. Com todo respeito a outros profissionais. Tem profissional bom no Rio, São Paulo, na Bahia, não tem problema. Mas o futebol demanda isso. Demanda feeling, demanda pele, demanda sentimento. E aí você coloca pessoas que estão ali altamente... são intrínsecas à vida do clube.
Então tá lá o Bruno Faleiro agora, já elogiei essa semana, repito o elogio, excepcional escolha do Cruzeiro para ser o diretor de comunicação, que é uma parte fundamental e que o Ronaldo pecou demais, não se comunicava. É verdade. O Cruzeiro do Pedro Lourenço. Pra mim foi o grande erro da gestão do Ronaldo. Já mostra que vai comunicar melhor tendo o Bruno Faleiro, né, que é um profissional sensível às demandas da imprensa, entende o outro lado, sabe que quando tem uma crítica, não é porque, fulano é atleticano, é americano, não, sabe que faz parte, que é o métier, conhece do métier, conhece daquilo que vai ser feito. Quando você abre a porta pra torcida na Toca da Raposa, isso tudo aproxima o torcedor, relação de pertencimento. Isso não aconteceu em momento algum com o Ronaldo e seu staff. Nenhuma vez o torcedor do Cruzeiro se sentiu pertencente à SAF do Ronaldo. Nenhuma vez. E não estou falando aqui do investimento, de contratar, de fazer time vencedor, não. Falando do mínimo. O sócio do Cruzeiro caiu, a relação com o sócio era a pior possível. Toda vez que você abria rede social, é reclamação. Não tinha benefício nenhum, era só pagar e que se dane o resto. Agora não, agora você tem profissionais da cidade ambientados à torcida. E repito, a crítica que faço ao Ronaldo, como fiz desde o primeiro dia, não é a pessoa, não é o empresário, é ao modelo de negócio. E se você pegar pelo lado de salvação, ok, funcionou. Mas acho que poderia ter funcionado muito mais se tivesse ouvidos mais atentos à demanda da torcida. Não tem a menor dúvida, porque o termo que eu uso muito é que a torcida é o cliente do clube. Então isso serve muito, inclusive, para a gestão do Ronaldo, né? Que era extremamente profissional e ligada a isso. Em determinados momentos ali, a gestão do Ronaldo, em que eu repito, e aí não estou falando do Ronaldo, porque se eu for falar do Ronaldo, cara, Ronaldo é um dos meus ídolos, né? Ronaldo é um ídolo do futebol mundial. Ronaldo é um ícone. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Zidane, em que o Zidane fala: o maior jogador que eu joguei foi o Ronaldo. O melhor que eu vi foi o Ronaldo. As coisas mais incríveis que eu fiz no campo foi com o Ronaldo. Guardiola fala também. O Ronaldo foi fenômeno realmente. Então, quando a gente às vezes se refere ao Ronaldo, é a gestão, não a pessoa. Mas a gestão do Ronaldo foi extremamente profissional na recuperação judicial, nas contas do clube. Ele pegou muito problema. Eu reconheço todo esse trabalho, eu só acho que se perdeu um tempo ali em que ele poderia também ter evoluído e trazido a torcida completamente de volta, porque a torcida nunca rompeu com o clube, ela rompeu com as pessoas que comandavam o clube. Isso que aconteceu. A torcida nunca abandonou o Cruzeiro. Nos seus piores momentos, a torcida nunca abandonou o clube, mas a torcida rompeu com aqueles que foram responsáveis por quase falir o Cruzeiro, por quase destruir o Cruzeiro. E de maneira completamente compreensível e correta. Você vai ficar batendo palma pra gente que tentou crescer e ganhar dinheiro em cima do clube e se aproveitar da sua paixão? Então, só que a relação do Ronaldo, muitas vezes, Thiago, ficava diferente. E eu cito um exemplo disso. E sei que teve uma vez até que o Ronaldo ficou chateado, foi lá tuitar sobre mim, sobre a turma do bate-bola e tal. Agradeço a audiência sempre. Que eu falei, o Cruzeiro ganha, tem uma vitória legal, Ronaldo vai lá. Tuita, fala com a torcida. O Cruzeiro perde, não conversa. Some. Cara, faz parte pra você ouvir as dores do seu torcedor ali. Você pode ouvir muita bobagem, mas você pode pescar situações aí que você, peraí, aqui pode ter... Mas ele ficou tão indiferente a isso tudo, Léo, que a prova, pra mim, cabal, e eu estava nessa entrevista, foi quando ele sai de um jogo... Eu me recordo, Mineirão. Perde, com o Mineirão lotado. Eu lembro. Ele vai lá e fala que a culpa é da torcida, que a torcida não ajuda, sabe? Ele foi falando aquilo, eu tava ali olhando e falei, gente... Eu ainda perguntei, falei, será que eu interpretei errado? Eu acabei de ouvir o Ronaldo pôr a culpa na torcida que veio ao Mineirão pelo insucesso do Cruzeiro. Naquela relação cliente que você tá falando, é a mesma coisa. O cara chega no açougue, compra uma carne, aí fala, amiga, a carne tá dura, a culpa é sua. Você não partiu a carne direito. Que isso, meu filho? É seu cliente. Pera aí, vamos ver aqui. Pode até ser que a culpa seja mesmo dele. Mas você, Mas você não vai jogar na cara dele, se você for dele, inteligente, você vai saber lidar com isso. Vamos resolver, deixa eu ver o que aconteceu. Olha, você pode fazer assim, vai ficar melhor, vou te dar uma... Não. Né? A relação, o paralelo que você fez é perfeito, é o cliente, você tem que ter mais tato, mais cuidado. E faltou isso. Agora, está sobrando, pelo menos até aqui, nessa relação da gestão Pedro Lourenço, do Pedrinho, do Alexandre Matos com o torcedor. E por isso o torcedor está muito animado também. E aí vou falar um outro exemplo, que não é exatamente com o torcedor, mas que mostra qual é a relação que o Cruzeiro tem agora. A gente estava no meio do Rádio Esportes aqui, o Rubem Júnior estava lá, do lado de fora lá, esperando para ver se o Pedrinho ia falar e tudo no sol. O Pedro Lourenço, como bom cruzeirense, como bom mineiro que escuta Itatiaia o tempo todo, porque isso faz parte da gente, né, Thiago? Nós crescemos com isso. Não é só porque a gente trabalha aqui há 20 anos. A gente cresceu ouvindo Itatiaia, fazia parte. O Pedrinho ouve também.
Quando ele ouviu o Rubem Júnior falando lá e tinha mais gente da imprensa, o cara desceu do escritório dele, foi lá conversar com a... Sabe o que é isso, cara? É você entender, ali ele não estava falando para o Rubem Júnior. Ele estava mostrando para a torcida do Cruzeiro assim, não, olha só, eu vou dar atenção aqui para os órgãos de imprensa, eu vou dar atenção para a torcida, a minha relação é diferente. E ele faz isso sem doer, cara. Não é forçado. Exatamente. Não é forçado. É muito dele, é dele. Então o Cruzeiro tem um cruzeirense agora no comando. E foi uma coisa que eu falei muito na gestão do Ronaldo, que o Ronaldo deveria ter mais cruzeirenses perto do Cruzeiro. E o cruzeirense que ele tinha era o Pedrinho. Era o Pedrinho. Eu, inclusive, sei de conversas que tinham, às vezes, em que o único cara que realmente era cruzeirense era o Pedrinho. De quem estava comandando o Cruzeiro, que era cruzeirense mesmo. Já comprou ingresso para ir para arquibancada, de ajudar o clube, né? de nascença, para valer. Então, agora, qual que é? Existe um grande desafio agora também. É o próprio Pedrinho, e eu acho que o Matos tem um papel fundamental, é o Pedrinho se segurar no lado do torcedor muitas vezes. Porque agora, Thiago, você já imaginou? Eu e você sabe disso. O Real Madrid está na final da Liga dos Campeões da Europa. Todo mundo me vê reclamar do Ancelotti aqui, fala que eu sou um mala, que eu sou um ingrato, que eu sou isso e aquilo. Imbecil. Você acha que se eu... Cara que reclama do Ancelotti. Você acha que se eu fosse o Florentino Pérez, num dia que eu tivesse pé da vida com o Ancelotti, não podia dar uma M? Aliás, tem um documentário maravilhoso dele, maravilhoso, né? Maravilhoso. Ele é o empresário da construção. A história é... Mas você já imaginou? Se eu com a caneta na mão... Você tá louco. Se eu viro lá e falo assim, por exemplo... O Real Madrid já tava na 5ª divisão. Não tava, né? Tá louco, já tinha mandado o Ancelotti embora. Mas é isso. Então, o Pedrinho vai ter esse desafio. Agora, o melhor lado é o lado em que ele é cruzeirense, cara. Ele compartilha das dores do torcedor e da alegria do torcedor. É isso, Pansieri. Posso estar esperando aqui com as informações do Cruzeiro. Deixa eu relembrar pra galera, viu, Pansieri? Pergunta do Bola Premiada, muita gente chegando agora, inclusive no YouTube, no @Itatiaia Esporte, o Dilson Pereira, o Samuel Augusto, o Samuel Rosenberg, o Elias Silva, o José de Lana, tá lá em Somerville, em Massachusetts. Um abraço, Zé de Lana. O Jonatas Martins, o Paulo Marcílio, a Dona Neuza, tá lá em Itaúna, também nos acompanhando, também ligada com a gente aqui no Bola Premiada. Vamos falar então a respeito do Cruzeiro. Pansieri, me conta o que você me diz, o que você me fala de reforço. Torcedor tá ansioso, querendo novidades, hein, Pansieri? Boa tarde. Boa tarde pra você, Thiago. Um abraço pro Léo, pra quem acompanha o Bola Premiada da Itatiaia neste domingão, pra gente trazer as informações do Cruzeiro. E não tem como ser diferente que o assunto acabe não esbarrando em mercado, em possibilidades de contratação, em sondagem, em busca de atletas para o elenco do Cruzeiro. O próprio Pedro Lourenço disse em entrevista a você, né, Thiago, que o Cruzeiro precisa melhorar, precisa ser mais forte, e isso vai acontecer. Não é fácil, mercado para lá de inflacionado, mas o Cruzeiro agora tem o poderio financeiro do Pedrinho para fazer essas compras, essas aquisições. Vamos lá. Deixa eu trazer essa informação do Júnior Santos, porque o Cruzeiro realmente fez uma proposta pelo Júnior Santos, ofereceu 5 milhões de euros, ofereceu um bom salário, ofereceu aí benefícios ao jogador, uma melhoria então da parte salarial do atleta, e o Botafogo não ouviu, né? Disse que na verdade não negociaria. Ele ouviu, só que disse que não negociaria com o futebol brasileiro, não venderia o jogador para o futebol nacional. Essa é a realidade e a história para a gente trazer aqui na Itatiaia. O Júnior Santos ficou mexido? Óbvio que ficou, né? Um valor mais alto, é um valor importante para a carreira dele, jogador que vem sendo destaque na Copa Libertadores da América, muitos gols, atua em mais de uma posição, pode fazer o lado de campo pela força que tem, pode fazer também a parte de centroavante, enfim, pode fazer várias movimentações ali no setor ofensivo. O Cruzeiro identificou como jogador importante, fez esse movimento de oferecer o salário bom para ele, e óbvio que o jogador ficou balançado. O próprio Wellington Campos trouxe essa informação, que o empresário do jogador falou que precisa ter uma composição financeira. O Botafogo vai ter que se mexer agora para melhorar alguma coisa pro jogador, né, pro Júnior Santos. O Cruzeiro fica observando a situação, mas não dá para dizer que o Júnior Santos vai ser contratado, né? Então, vamos aguardar, vamos esperar se essa situação vai mudar de figura. Honestamente, o Textor
pelo que eu conversei com uma fonte, ele foi bem enfático, né? Falou que não quer negociar e pronto. Não quer conversa e pronto. Pelo atleta. Então, vamos ver aí se o Cruzeiro vai atacar outro nome no mercado, como o próprio Michael, que a gente vem trazendo aqui na Itatiaia. O jogador pertence ao mesmo empresário do Matheus Pereira. Poderia facilitar? Poderia. O Cruzeiro está em contato com os árabes desde essa permanência do Matheus Pereira? Também facilita. Claro que facilita. Agora, se vai contratar, é outra história. Até porque o Flamengo já demonstrou interesse, já falou que tinha uma preferência em caso de compra, em caso de volta dele do Brasil, né? De volta do jogador ao futebol brasileiro. Então vamos também ficar observando. Mas lado de campo hoje já foi colocado como necessidade extrema, além do centroavante, por essa situação que a gente vem contando aqui na Itatiaia, da cirurgia que deve acontecer na quarta-feira do Dineno. Tem essa situação também envolvendo o lado de campo, porque o Cruzeiro acha que é importante ter um jogador para essa função. Thiago. Ô, Léo Figueiredo, o Pansieri falou sobre a função, a importância de momento. Olha, com todo respeito aos jogadores que lá estão, e eles merecem muito respeito, porque nenhum deles ficou de sacanagem, com dificuldade. Eu sinto muito o Marlon, né, que fez uma renovação com o Cruzeiro, provavelmente com um valor menor de mercado, que ele poderia alcançar com uma saída. Em momento algum ele catimbou para sair, né? Longe disso, se mostrou muito profissional. Agora, que o elenco do Cruzeiro é muito limitado, para mim ficou muito latente. Eu entrevistei o Pedro Lourenço depois do jogo contra o La Calera, no Independência. 1-0. Nossa, mãe, que joguinho ruim. Então, assim, a gente tem que ter respeito. O papagaio tá lá se esforçando, tropeçou na bola na hora de finalizar. O Verón, que é bom jogador, mas está completamente fora de forma, numa bola de canela na arquibancada. E o Verón, Thiago, alguma coisa na vida dele eu acho que precisa ser feita, porque ele apareceu no Palmeiras como um furacão, né? Muito bom jogador, tanto que foi vendido por uma baba de dinheiro para Portugal, mas, cara, depois ele simplesmente não conseguiu mais jogar, né? Desandou. Aí chegou no Cruzeiro, é lesão. Tá, lesão é uma coisa, amigão, fora de forma é outra. Então, e ele é um cara que tem muita bola. Agora, a gente sabe, todos nós sabemos que tem momentos na nossa vida que você precisa criar maturidade, mano. Sabe? Senão o trem, né? Ele passa, uma hora ele para de passar na sua frente, a oportunidade vai embora. Ô Léo, mas o que eu queria dizer a respeito da qualidade do elenco do Cruzeiro, porque eu vejo assim, o Pansieri falou do Júnior Santos, Keno, foi um Cássio. Parte da torcida, não, pelo amor de Deus, Cássio, não, Keno, não. Ô, gente, eu sei que o Cruzeiro merece o que há de melhor, o Cruzeiro vai ter capacidade de ter o que é melhor, mas tem hora que você tem que olhar pro quintal, olhar pra sua grama primeiro. O Pansieri tá falando, vamos ver o Júnior Santos, que eu até acho que não vem mesmo, porque o Texas não vai deixar sair. Mas se você olhar pro que tem hoje, aliás, essa parada foi ótima pro Cruzeiro, né? Pra ganhar, quanto mais empurrar pra frente até a janela abrir, melhor. Sem dúvida. O elenco do Cruzeiro é muito limitado. E aí você vai ficar escolhendo? Falar, eu não quero esse. O Cássio. Mas o Cássio já tá... Aliás, eu vi uma declaração do Raul Plasma hoje, no itatiaia.com.br, dizendo que o Cássio é um goleiro muito irregular e já em fim de carreira. Gente, o Cruzeiro até janeiro, fevereiro, você queria matar o goleiro que tava aí. Aí você traz um Cássio e vai falar que não serve? Mas peraí. Sabe o goleiro que o Fluminense contratou? Ele não era um goleiro em final de carreira? Tal de Fábio, né? Ele era um goleiro em final de carreira, não era? Verdade. Muito mais velho que o Cássio, que ele deixou o Cruzeiro. Um goleiro em final de carreira. Era o mesmo Fábio de 2013, 2014 e tal? Não é. Mas ainda é um baita de um goleiro e levou o Fluminense a um título da Libertadores. E olha que, contestar o Raul Plasma aqui, né? Mas olha só, o Cássio não estava sendo o mesmo Cássio no gol do Corinthians, não é porque ele envelheceu, não. É porque o Corinthians é uma bagunça. E é um time ruim, né, cara? E tudo era nas costas do Cássio. Por quê? Você vai pôr nas costas do Romero, do Ranieri no meio do campo, do fulano de tal, porque quem a torcida do Corinthians olhava ali e esperava alguma coisa? Era o do Cássio. O Cássio é o maior goleiro disparado da história do Corinthians e, na minha opinião, o Cássio está entre pelo menos os 3 maiores jogadores da história do clube. Então nós estamos falando de um goleiro que foi campeão do mundo sendo o destaque da final.
que ganhou Libertadores sendo destaque. Nó, Léo, mas isso faz mais de 10 anos. Mas você vai falar que então esse cara não tem qualidade? Não, ele tem muita qualidade. E acho que o grande acerto do Cruzeiro, além do Cássio, é trazer de volta o Robertinho. Porque, cara, o Robertinho não vai deixar o Cássio ficar fora de forma ou desinteressado, porque os melhores momentos do Fábio no Cruzeiro foram com o Robertinho. Então o Cruzeiro, pra mim, acerta nos dois. E você traz uma referência. Qual é a referência do time do Cruzeiro hoje, Thiago? Sendo bem sincero. Quem é? Cruzeiro vai jogar lá contra o Vasco. Aí o torcedor do Vasco vira e fala assim, precisamos ficar de olho em quem? No Matheus Pereira. Aliás, que é muito bom jogador, mas que não tem essa história no Brasil. Teve um meme até, as pessoas não entenderam, o Diguinho, que narra no SBT, ele faz uma transmissão de zoeira no YouTube. E aí o torcedor, você não tá narrando, não tá falando o nome dos jogadores do Cruzeiro. Mas quem sabe também os nomes dos jogadores do Cruzeiro? Muita gente não entendeu que a narração dele lá era de zoeira mesmo, de brincadeira. Mas no fundo, se você sair aí pra uma pessoa que não é muito envolvida, cite um jogador do Cruzeiro. O cara vai pensar, viu? Sabe o que eu ouvia, principalmente fora, né? Quando a gente tá viajando, você fala sobre o Atlético, a primeira referência é o Ronaldinho. E agora a segunda é o Hulk, né? Porque são caras que extra classe. No Cruzeiro, sempre são jogadores que não estão mais no Cruzeiro. É o Fábio. O Fábio é sempre o primeiro a ser lembrado por todo mundo. É o Fábio. Quem foi? Ronaldo Fenômeno, que hoje é dono. Alex. Mas o Cruzeiro precisa ter uma referência. Quem vai bater um pênalti no Cruzeiro do meio do ano pra frente e olhar lá, não tá o Anderson, com todo o respeito, mas tá o Cássio. Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é a mesma coisa? Tá lá no gol o Cássio? Então, Thiago, não, eu acho que o Cássio é um goleiro com idade avançada. O Cruzeiro teria que contratar quem? Me diz aqui agora quem. Eu te libero o dinheiro. E o Cássio, além de tudo... Quem você vai contratar no Brasil, você vai tirar e falar assim, eu vou pegar um goleiro, eu vou pegar o Bento, que é goleiro do Atlético Paranaense. Ok, você vai pagar quantos milhões de euros? O Cássio, além de tudo, foi uma baita oportunidade de mercado, né? Onde é que você vai arrumar um goleiro com essa história, com essa estirpe, liberado de graça? Com 35, 36 anos. Olha o que o Fábio tem feito no Fluminense. O torcedor do Cruzeiro não precisa ir longe. O grande exemplo estava em casa. O Fábio saiu daqui e não saiu da melhor maneira. Eu acho até que a chegada do Cássio é um pouco de reparação histórica, sabe? O Cruzeiro tinha um Fábio. Agora ele tem um Cássio. É do mesmo tamanho. Mas o Cássio... Vamos aguardar? Vamos esperar o cara chegar, mas o Cássio virou banco no Corinthians. O Cássio virou banco no Corinthians porque ele mesmo não aguentava mais. Porque tudo era culpa do Cássio. O time é mediano, com uma torcida gigantesca, uma expectativa maior ainda, mas com uma bagunça na gestão. Agora o Corinthians está aí brigando por comissão de laranja no contrato de patrocinador de um presidente que assumiu agora falando que ia ser diferente dos outros. Então se coloque no lugar do Cássio. Que loucura isso no Corinthians. Uma loucura! 25 milhões para um laranja, né, de comissão. Então se coloque no lugar do Cássio. E aí o Cássio, se você perguntar pro Cássio, você ama o Corinthians, ele vai falar, o resto da vida. É o clube da minha vida. Se perguntar pro Fábio, mas o Cássio devia estar olhando assim, gente, peraí, o Cruzeiro bicampeão da Libertadores, que tá aí passando por uma reconstrução danada agora, tem uma torcida gigantesca lá. Eu sei que eu vou chegar lá, a galera vai me receber de braços abertos. Aqui eu só tô recebendo pedrada de quem mais me amou. Não, eu vou fazer uma coisa diferente na minha vida. Então... A prova, cabal é o Fábio, gente. Saiu daqui, muita mão de alface, vai embora mesmo. Você lembra disso? Gordo, vai embora. Chegou lá, já bateu o campeão da Libertadores, amigo. E jogando muito, não foi? Sendo protagonista. Exatamente. Então eu acho que eu não mando no coração de ninguém. Não dou conselho pro coração de ninguém. O coração de cada um é cada um. Torcedor que vai amar o Fábio o resto da vida, que por algum motivo não gosta do Cássio, mas deem só um pouco de tempo pro Cássio jogar no gol do Cruzeiro, que vocês vão ver a diferença que é quando uma bola chega à área do Cruzeiro, o receio que vocês sentem hoje e o que vocês vão sentir quando tiver o Cássio no gol. Digo isso por um exemplo, eu acabei de dizer pra Natália Fiuza, a Nath que tá embarcando pra final da Champions, a Nath falou, eu tô com receio se o Courtois jogar no gol do Real Madrid, porque ele passou a temporada machucado. Leonardo, quando uma bola chega na área do Real Madrid e o goleiro é o Courtois, o sentimento é outro. Vocês vão ver o que vocês vão sentir quando for o Cássio. Ai, meu Deus do céu. Quem que é o goleiro do Real Madrid? Courtois, ué. Não, o outro. O Lunin. Tinha um outro, veio do Chelsea. O Kepa. Não, esse é. Nossa.
Não gosto nem de falar o nome dele. O Kepa é pior do que água de salsicha, mano. O cara jogou... Ele é muito ruim, né? Ele é muito ruim. Você transmitindo o Champions... Já sapecou o Lunin, né? Quando começava o jogo, o Thiago Reis na escalação falou, tá aí o Kepa, O chama que gol. nossa, o chama gol. Aí na hora que saiu o gol, você recebeu mensagem de quem? Léo Figueiredo. Ele é horroroso. Gramado, piruzeiro, sabe? Ele é ruim, viu? Nossa senhora.